Volta 340 e Jackson Storm, líder da prova, vai levando os pilotos junto com ele para fazer um dos últimos pit stop programados da corrida. Porque na volta 340 significa então que estamos na penúltima margem de pit, não é, Daryl? Exatamente, Bob. Agora, para parar só na volta 430 e desde então não para mais. Vambora, meu amigo! Ai, peraí, começou tudo errado. Oh, o cruzamento passou reto! Ah, porcaria. Peraí, Guido, não, espera um pouco. Ok. Tanque cheio. Oh, o Rich Mixon também passou reto. Dá pra dar uma resenha aí? Aí é meus boxes, sabe? Eu tô disputando pelo título, eu não quero perder tempo. Perdão aí. Não, tá de boa. Bob, a equipe de Relâmpago McQueen parou. Eu acho que eles estão com algum problema. Pessoal? Jackson Storm é o primeiro carro a voltar para a pista. A equipe da Channel Act vai junto. Agora, Guido. E Relâmpago McQueen também volta para a pista. Rapaz, eu não sei o que aconteceu com a Racism, mas voltaram bem a tempo. Vou por aqui mesmo, é mais fácil. Essa porcaria de furadeira não tá trocando. Calma, sem estresse, pega outro. Não, deixa que eu te ajudo, calma aí. Pit stop. Bom, a partir desse ponto, com essa penúltima parada, significa então que estamos a 160 voltas para a corrida se encerrar e então descobrir quem será o grande piloto que vai ser o campeão da temporada. E olha só, Daryl, estamos então chegando em um momento crucial da corrida. Bob, a partir de agora, nenhum piloto vai respeitar alguma regra, vai respeitar o adversário. Não haverá respeito, meu amigo. Começou a brincadeira! Não se apeguem a qualquer tipo de esperança ou expectativa, porque o destino fará um jeito de pegá-la e destruí-la totalmente. Porque é assim que o automobilismo trabalha. Veja só o Logano chegando para pegar o top 3 ali de Relâmpago McQueen. Litchfield Jr. perde o segundo lugar para Joe Logano e Relâmpago McQueen perde posição para Aaron Clock, que ultrapassa de bônus também o Litchfield Jr. Chase Hasselhoff também está se aproximando, ultrapassou 2, Cal Clutch e Daniel Raves. Mas que furada eu fui me meter. Rapaz, Jonas Carves preferiu ir por um caminho arriscado e nossa! Bob, ele ultrapassou um montão de carro na mesma curva, surreal! 7 posições numa tática arriscada. Não é à toa que ele ainda conseguiu ralar no muro, mas foi uma manobra muito bem sucedida. Na saída da curva 4, o Logano veio ultrapassando o Jackson Storm. Bob, eu digo a você, se o Logano não for campeão este ano que vem ele será. Hasselhoff ganha a posição de Relâmpago McQueen. Eu tô sentindo alguma coisa bem bombástica pra acontecer aqui. Dan Castro ultrapassa seus dois amigos, Paul Conrad e Nick Shift. Rapaz, Bob, eu tô impressionado que até agora o Rich Mixon tá tomando um cascudo de Nogosek. Pois é, a corrida inteira o Rich tem passado bastante tempo atrás de Nogosek. Chega a ser até um pouco estranho, porque o Mixon não é de ficar muito tempo atrás de alguém. Jackson Storm perde posição para Aaron Clock e ali atrás deles vem Chase Hasselhoff avançando, ultrapassando o Litchfield Jr. e chegando na traseira de Jackson Storm. Cruz Ramirez vem avançando, Bob ultrapassa Cal Clutch e para ultrapassar eles dois vem o Dan Garcia. Finalmente o Rich Mixon avança, ultrapassa Nogosek e vai ver outras traseiras agora. Bob, só para descontrair um pouco, veja só uma Lamborghini Aventador LEP 700A4 ali. Aquele ali parece que tá esperando para ser estrela de um videoclipe. Ou talvez esteja só tentando encontrar um ângulo perfeito para foto no Instagram. Jackson Storm perde posição para Chase Hasselhoff. E logo atrás dele nós vemos o Relâmpago McQueen indo iniciar um duelo com o Darren Litchfield Jr. Esses dois gostam de se enfrentar, não é, Daryl? Eu gosto de assistir eles, Bob. Atrás deles dois, Dan Castro ultrapassa Daniel Raves. E lá vem Clock ultrapassando o Logano com a intenção de ser o segundo novato da história da Copa Pistão a ser campeão. E eu acho que um dos mais recentes também do automobilismo, não, Daryl? Não, Bob.
Este ano já teve o Gabriel Bortoleto da Fórmula 2. Ah, é, realmente. O brasileiro, né, que já tá até com vaga garantida para a Fórmula 1, finalmente isso aconteceu. E no ano passado, ele também foi um novato campeão na Fórmula 3. Então não será surpresa nenhum ao ver ele sendo campeão da Fórmula 1 na sua primeira temporada. Oh, um toque de Dancas faz com que McQueen vá pra fora da pista. Mas ele sabe muito bem como contornar essa situação, Bob. O Elitefoot é belíssimo. Bora, Relâmpago! É, a menininha tem espírito. Que manobra espetacular, Relâmpago. Possante como um jato, veloz como um foguete. Relâmpago! Cometeu um erro, amigo. Vem cá, depois da volta 250, eles não iam priorizar um ou outro pra tentar buscar o título? Por que eles estão duelando entre si agora? Também não sei, mas relaxa. O Chip Green sabe o que tá fazendo. Toma cuidado, hein, Carça. Se não fosse uma McQueen naquela hora, você teria ido de cara ao muro. Dei mole. Agora eu e tu, Cal. Vambora, irmão. Chase Elliott vem ultrapassando o Logan, agora o segundo colocado da corrida. Aaron Clark se mantém na liderança. Jackson Storm está em quarto. McQueen é o quinto. Cruz Ramirez vem avançando, Bob. Ryan Spark e Cal Clutch finalmente se unem depois de um bom tempo separados. E Ryan Lane consegue ultrapassar eles dois. E de bônus ultrapassa Paul Conrad e Nick Shift. Ali na frente, na curva 1, Chase Elliott ultrapassa Aaron Clark e assume a liderança, Bob. Chase Elliott tá vindo com tudo. Oh! Sheldon Shifter perde controle e vai pro muro na curva 3 e 4. Sheldon, você está bem? Estou sem Murray. Desculpe por isso. A corrida tem sua continuidade sem bandeira amarela. Porém, por questão de segurança, o pit lane está fechado. Te encontrei, chefe. Por que você está tão afastado, hein? Por nada, não. Que droga, hein, chefe? Pois é, mas pra mim isso chega. Não aguento mais isso. O que o senhor quer dizer com isso? Eu vou embora, Howling. Não dá mais pra continuar sendo chefe de equipe da Spooter Stop dessa forma. O Sheldon Shift é um piloto com extremo potencial e habilidade, mas a equipe se recusa a me ouvir ele. Se escutássemos nós, essa equipe poderia estar disputando pelo título, assim como a Revolt está. Mas chega. E eu também não sou chefe de equipe. Sou um atleta olímpico, campeão da Copa Pistão. Não um chefe de equipe. Mas o senhor conseguiu ajudar o Sheldon até a primeira vitória dele. E por mais que eu deteste falar isso para um piloto, infelizmente vai ser a única vitória dele. Se esse Stop continua assim. Mas pra mim não é mais problema meu. Eu vou me demitir agora mesmo. Bom, com isso agora é mais um piloto fora da corrida. Agora Sheldon Shifter, totalizando 8 pilotos fora da etapa, Bob. Rapaz, Cruz Ramirez costurou ali o trânsito, ultrapassou Litchfield Jr., Relâmpago McQueen e veja só onde o Ryan Lane aparece, Bob. Ele conseguiu recuperar o tempo perdido depois daquela batida. No top 5 nós temos os 5 montadores, Chevrolet, Toyota, Ford, Cadillac e Ferrari. Volta 370 e vem Logano, recuperando a liderança e assumindo a ponta do campeonato novamente. Ali atrás, Cruz Ramirez e Jackson Storm disputam a posição, Ryan Lane ultrapassa os dois, Bob. 130 voltas para a corrida se encerrar e 60 voltas para a última margem de pit stop e temos uma movimentação bastante agitada em busca da liderança do campeonato e da corrida, é claro. E eu digo a você, Nat, quando chegarmos nas últimas 100 voltas, o bagulho vai ficar doido, vai ter carro até de ponta cabeça, pode ter certeza disso. Anote que eu tô dizendo, pessoal. Eu não sou o Max Barbie, mas eu sei das coisas também. Júnior, atrás de você está Daniel Raves, Dan Cassia, Nick Shift e Paul Conrad. Mas eu quero que você ouça com atenção. Atrás deles 4 está o Cal Clutch e Brian Spark. Eu tenho uma sugestão aqui para você que é um pouco ousada e arriscada. Reduza, deixa eles 4 passar, se aproxime dos seus amigos e juntos comecem a avançar. Pois assim eu acho que temos uma boa chance de progredir, bem mais do que estamos progredindo agora, e quem sabe até mesmo conquistar o bicampeonato pelo 2º ano consecutivo.
Legal. Vamos brincar um pouco então, rapazes. O Relâmpago, esse garoto, tem uma grande chance de conquistar o título. Eu não posso permitir isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Dá licença aqui, colega. Litfoot Jr. começou a perder o ritmo, mas quem tá ganhando o ritmo é o Ryan Lane, ultrapassadores, Aaron Clock e Chase Elliott, e agora tá na traseira de Logano. É nessa hora que os pilotos começam a tentar ficar o mais na frente possível, Bob. Meus amigos, a noite que deveria estar um clima mais fresco, tá parecendo que tá um calor de 100 graus aqui, ô Bob. Pois é, o ar-condicionado não está ajudando o suficiente. Eu vou acabar derretendo aqui.